A verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na mente. Enquanto muitos correm atrás do dinheiro, poucos descobrem o segredo de atraí-lo sem persegui-lo. E se eu te dissesse que existem 5 chaves mentais capazes de abrir as portas da abundância e que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem encontrá-las? E pare por um instante. Tudo o que você possui hoje, seus resultados, sua renda, seu estilo de vida, é apenas o reflexo do que você acredita ser possível. Mas e se essas crenças pudessem ser reprogramadas? E se a riqueza não fosse uma questão de sorte, mas de consciência? Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você realmente deseja compreender como os milionários pensam, agem e atraem prosperidade, fique até o final deste vídeo. Porque nas próximas palavras, eu vou te revelar as 5 chaves que transformaram mentes comuns em mentes milionárias. Os mesmos princípios que moveram homens como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque hoje você vai aprender a criar riqueza com a mente, o maior poder que um ser humano pode desenvolver. A mente humana é o berço de todas as riquezas. Cada império que você conhece, da construção de uma grande empresa até a invenção que mudou o mundo, nasceu primeiro em pensamento. Mas o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam? Não é a sorte, não é o talento, é a estrutura mental, o conjunto de ideias e crenças que determinam o que você aceita como possível. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essas palavras não são apenas filosofia, são uma ciência da mente, um mapa para a criação de riqueza. E é sobre isso que este vídeo vai te revelar. As 5 chaves mentais que moldam a sua realidade financeira. 5 códigos que, quando compreendidos e aplicados, transformam o pensamento comum em um campo magnético de prosperidade. Hoje, você vai entender como grandes mentes, como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison, usaram exatamente esses princípios para sair do nada e criar fortunas incalculáveis. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você não verá mais o dinheiro da mesma forma. Você verá o poder criador que sempre esteve dentro de você. Chave 1. O desejo ardente de prosperar tudo começa com o desejo, mas não qualquer desejo, e sim um fogo interno que consome, impulsiona e não aceita desculpas. Hill chamava isso de desejo ardente, que é a força mental que transforma um simples eu quero em um eu vou conseguir, custe o que custar. Pense em Thomas Edison. Quando ele tentou criar a lâmpada elétrica, falhou mais de 1000 vezes, mas ele não via as falhas como derrotas. Ele dizia: eu apenas descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. O que o mantinha de pé? O desejo ardente de transformar uma ideia em realidade. Da mesma forma, Andrew Carnegie, o magnata do aço, não começou rico. Ele começou como um garoto pobre, trabalhando por centavos. Mas dentro dele havia uma visão tão clara, tão intensa, que nenhuma circunstância externa poderia detê-lo. O desejo ardente é o combustível do sucesso. Sem ele, qualquer obstáculo parece um fim. Com ele, cada obstáculo se torna um degrau. Agora quero que você reflita. Você realmente deseja prosperar? Ou apenas gostaria que as coisas fossem diferentes, sem pagar o preço da mudança? A mente só cria aquilo que aceita com convicção total. O desejo ardente é o primeiro sinal de que você está pronto para comandar o poder criador da mente. E aqui está o segredo. Quanto mais específico for o seu desejo, mais forte será a energia mental que ele libera. Não diga apenas quero ser rico. Diga, eu quero gerar X valor, impactar X pessoas e viver de forma abundante até data tal. A clareza transforma o desejo em ordem mental e a mente obedece ordens claras, e é justamente essa clareza que nos leva à segunda chave. Porque o desejo sem direção é apenas fogo sem forma. Na próxima parte, você vai descobrir a segunda chave para criar riqueza com a mente, o princípio que transforma o desejo em um plano concreto e o pensamento em poder realizador. Napoleon Hill chamou isso de Definiteness of Purpose, o propósito definido. Segunda chave. O propósito definido, a bússola da mente milionária, o desejo ardente, é o combustível. Mas o propósito definido é o volante. Sem direção,
até o fogo mais intenso se dispersa e consome a própria energia. Napoleon Hill ensinava que a maioria das pessoas fracassa, não por falta de capacidade, mas por falta de um propósito claro e definido. Elas acordam, trabalham, correm, mas não sabem para onde estão indo. Vivem como barcos sem leme, movidos pelas ondas do acaso. Já os grandes construtores da riqueza, aqueles que deixaram marcas na história, possuíam uma visão cristalina de onde queriam chegar. Eles sabiam exatamente o que queriam, por que queriam e o que estavam dispostos a fazer para alcançar. Andrew Carnegie, mentor de Hill, tinha um único propósito: dominar a indústria do aço e transformar os Estados Unidos em uma potência moderna. Esse propósito orientava cada decisão, cada negociação, cada movimento. Ele não se distraía com oportunidades passageiras, porque o seu norte era fixo. Da mesma forma, Henry Ford não queria apenas fabricar carros. Ele queria revolucionar o transporte humano, tornando o automóvel acessível a qualquer trabalhador. Esse propósito o manteve firme mesmo quando todos diziam que era impossível. E aqui está o princípio oculto. Quando a mente humana adota um propósito definido, ela se torna seletiva. Ela filtra oportunidades, pessoas e ideias que não servem àquele objetivo. É como ajustar uma lente. Tudo o que está fora de foco desaparece. E algo ainda mais poderoso acontece. O universo começa a responder à clareza da sua intenção. Situações, coincidências e pessoas certas passam a se alinhar misteriosamente ao seu caminho. Napoleon Hill chamava isso de lei da atração inteligente. Não no sentido místico, mas mental. Aquilo que é claramente definido na mente inevitavelmente busca expressão na realidade. Agora, pergunte-se: qual é o seu propósito definido? Não o que você acha que deveria querer, mas o que realmente queima dentro de você. Porque quando o desejo ardente encontra um propósito definido, nasce a força criadora que nenhuma crise pode destruir. E é aí que você começa a comandar de fato o poder da mente. Mas atenção! Ter um propósito sem fé mental é como ter um mapa sem acreditar que o destino existe. E é exatamente essa força invisível que sustenta o sucesso dos grandes realizadores. Na próxima parte você vai descobrir a terceira chave para criar riqueza com a mente. O elemento que transforma a crença em realidade. A fé inabalável na conquista. Sem ela, o medo vence. Com ela, a mente se torna invencível. Terceira chave. A fé inabalável na conquista, o combustível invisível da riqueza. Fé é o poder silencioso que move montanhas, não as montanhas de pedra, mas as montanhas internas. O medo, a dúvida, o desânimo e a insegurança. Napoleon Hill dizia que a fé é o elemento químico da mente que, quando combinado com o desejo e o propósito definido, cria uma reação espiritual capaz de transformar o invisível em visível. Você pode ter um grande desejo e um propósito claro, mas sem fé nada floresce. A mente sem fé é como um solo infértil. Nenhuma semente prospera ali. Pense em Henry Ford novamente. Quando ele declarou que criaria o motor V8, seus engenheiros disseram que era impossível. Durante meses tentaram e falharam, mas Ford insistia com a serenidade de quem sabia que já havia conquistado, mesmo antes de ver o resultado. Essa é a fé criadora. A certeza antecipada do que ainda não existe. A fé não é esperança. Esperança é esperar que algo aconteça. Fé é agir como se já tivesse acontecido. E esse é o segredo que os milionários mentais compreendem. Eles não tentam acreditar. Eles sabem, com convicção inabalável, que o que visualizam já é real no plano mental e que o mundo físico apenas precisa de tempo para se alinhar. Napoleon Hill estudou centenas de homens de sucesso e percebeu um padrão. Todos tinham uma fé inquebrantável em si mesmos e em seus objetivos. E essa fé era alimentada todos os dias pela autossugestão, o método mental de reforçar pensamentos positivos e poderosos até que se tornem crença subconsciente. Aqui está a verdade transformadora. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade e emoção. Se você repete diariamente que é próspero, capaz e digno da riqueza, a sua mente começa a agir de acordo com essa nova identidade. Ela ajusta suas percepções, suas ações e suas oportunidades para confirmar aquilo em que acredita. Por isso,
A fé não é apenas espiritual, é também científica. É a linguagem pela qual você programa sua mente criadora. E quando você domina essa linguagem, não há limite para o que pode conquistar. Mas lembre-se, a fé precisa ser alimentada. Ela morre no ambiente errado, entre pessoas negativas, palavras de derrota e pensamentos de escassez. Proteja sua mente como protegeria um tesouro, porque ela é o seu maior tesouro. E é exatamente essa proteção mental que nos conduz à próxima chave. Na próxima parte, você vai descobrir a quarta chave para criar riqueza com a mente, o poder invisível que conecta sua mente às mentes mais poderosas do mundo. O Mastermind, a aliança da mente milionária. Quarta chave, o Mastermind, a aliança das mentes milionárias. Nenhum império foi construído sozinho. Nenhum inventor transformou o mundo sem a força de outras mentes ao seu redor. Napoleon Hill descobriu que todo homem ou mulher verdadeiramente bem-sucedido possuía algo em comum. Um grupo de pessoas que pensavam, vibravam e acreditavam no mesmo propósito. Ele chamou esse princípio de Mastermind, a aliança mental entre duas ou mais pessoas que se unem em harmonia para alcançar um objetivo definido. Mas atenção, não se trata apenas de parcerias. Trata-se de criar uma terceira mente invisível, uma inteligência coletiva que surge quando duas mentes estão em perfeita sintonia. Pense em Thomas Edison e seu time de inventores. Cada um trazia uma centelha diferente de conhecimento, mas juntos geravam uma energia criadora que parecia sobrenatural. Essa união mental foi o que permitiu a invenção da lâmpada, do fonógrafo e de inúmeras outras descobertas que moldaram o mundo moderno. Andrew Carnegie também atribuiu sua fortuna não à sua inteligência, mas à de seus colaboradores. Ele dizia: "O segredo do meu sucesso é que eu soube reunir ao meu redor homens mais inteligentes do que eu." O Mastermind é isso, conectar-se mentalmente com pessoas que elevam seu padrão de pensamento. Quando você se associa a mentes que pensam em prosperidade, a sua mente começa a vibrar na mesma frequência. Ideias fluem, oportunidades surgem e o progresso acelera. Mas há uma regra sagrada. O Mastermind só funciona quando há harmonia mental. Uma única mente negativa, uma pessoa que duvida, critica ou se sabota, é capaz de destruir toda a energia criadora do grupo. Por isso, escolha com sabedoria quem está ao seu redor. O ambiente é mais poderoso do que a vontade individual. E é por isso que muitas pessoas talentosas nunca prosperam, porque estão cercadas por mentes que drenam sua energia criadora. Napoleon Hill afirmava que o Mastermind é uma forma de energia espiritual. Quando duas mentes se unem com propósito e fé, elas formam uma ponte com a inteligência infinita, o campo de onde vêm as ideias, as inspirações e os acidentes felizes. Agora imagine, se duas mentes em harmonia criam uma terceira, o que você poderia gerar ao se conectar com uma rede inteira de mentes milionárias? A resposta é simples: riqueza multiplicada, consciência expandida e poder criador ilimitado. Mas toda essa energia precisa ser sustentada. E o que mantém o fogo do sucesso aceso, mesmo quando tudo parece desabar, é a persistência. Na próxima parte, você vai descobrir a quinta chave para criar riqueza com a mente. O princípio que separa os que desistem dos que vencem e que transforma fracassos temporários em vitórias permanentes. A persistência, o elo invisível entre o pensamento e a conquista. Quinta chave, a persistência, o elo invisível entre o pensamento e a conquista. Maioria das pessoas desiste quando o caminho se torna difícil, mas o verdadeiro criador da riqueza mental entende um princípio simples e poderoso. A persistência é a ponte que conecta o invisível ao visível. Napoleon Hill afirmava que a persistência é para o caráter o que o aço é para a lâmina. Sem ela, o desejo se enfraquece, o propósito perde força e a fé se apaga. Com ela, até o impossível começa a se curvar diante da vontade humana. Quando você estuda a história dos grandes realizadores, há um traço comum entre todos eles. Nenhum desistiu quando o mundo disse não. Thomas Edison foi rejeitado por dezenas de investidores. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Henry Ford faliu 2 vezes, antes de revolucionar a indústria automobilística.
e o que manteve todos eles de pé. A convicção profunda de que o fracasso é apenas uma ilusão temporária, uma fase do processo criador. Aqui está o segredo. A mente subconsciente é treinável, mas não se impressiona com intenções fracas. Ela responde à repetição, à insistência mental. Toda vez que você persiste, você envia uma mensagem à sua mente. Isso é importante. Eu não aceito desistir. A cada tentativa, a cada obstáculo superado, você fortalece a ponte entre pensamento e realização. E quando a persistência é movida por um desejo ardente e sustentada por um propósito definido, o fracasso deixa de ser uma ameaça. Ele se transforma em combustível. Napoleon Hill chamava isso de o teste da vida. A vida coloca obstáculos não para te punir, mas para provar se você realmente merece aquilo que deseja. Quem desiste no primeiro obstáculo mostra que o desejo era fraco, mas quem persiste desperta o poder criador que dorme dentro da mente. Lembre-se, a riqueza nunca vem para o impaciente. Ela vem para aquele que permanece firme, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Persistir é afirmar a vida. Eu já venci. Só estou esperando o mundo perceber. E é exatamente nesse ponto que ocorre a transmutação. O momento em que o esforço mental se transforma em conquista real. Porque a mente que persiste não apenas cria riqueza. Ela cria caráter, foco e magnetismo. Agora que você entende as 5 chaves mentais, há um 6º elemento oculto que as conecta todas. Algo que poucos compreendem, mas que Napoleon Hill chamava de transmutação da energia mental. É o poder de transformar emoção em criação, desejo em ação, pensamento em ouro mental. Na conclusão deste roteiro, você vai compreender como unir todas essas 5 chaves em um único sistema de poder mental e como a energia da sua mente pode, literalmente, moldar o destino. Esta será a parte mais profunda e transformadora. Chegamos ao ponto culminante desta jornada. Agora você possui nas mãos e dentro da mente as 5 chaves que constroem a verdadeira riqueza. E se você observar com atenção, perceberá que cada uma delas forma uma sequência lógica, quase divina, que descreve o processo exato da criação mental. O desejo ardente, a centelha que acende o fogo interior, trai o propósito definido, a direção que dá forma ao fogo, a fé inabalável, o combustível invisível que mantém a chama viva. Sai o mastermind, o vento que faz o fogo crescer e se expandir. Sai a persistência, a proteção do fogo contra as tempestades da vida. Essas 5 chaves não são teorias, são leis mentais universais e imutáveis. E quando aplicadas em harmonia, elas transformam a mente comum em mente criadora, uma força magnética capaz de atrair riqueza, oportunidades e pessoas certas, exatamente como o ferro é atraído pelo ímã. Mas há algo mais profundo que Napoleon Hill queria que entendêssemos. A verdadeira riqueza não é apenas o dinheiro. É o poder de construir algo a partir de dentro. É a habilidade de usar a mente como um instrumento criador, e não como uma prisão de limitações e medos. O segredo supremo. Toda vez que você deseja, acredita, planeja, age e persiste, você está operando a mesma energia que criou impérios, invenções e fortunas. Essa energia é mental, espiritual e universal. Ela responde à clareza, à fé e à ação contínua. E é por isso que os grandes realizadores parecem sortudos. Eles simplesmente aprenderam a pensar com propósito, a acreditar com convicção e a agir com consistência. Eles alinharam suas mentes com as leis invisíveis da criação. Você pode fazer o mesmo. A riqueza não está fora de você. Ela está adormecida, esperando que você desperte para o seu poder. Use essas 5 chaves todos os dias. Pense nelas ao acordar. Aplique-as em cada decisão. E observe o mundo se dobrar diante da sua nova vibração mental. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se te fez perceber que a riqueza é uma questão de mentalidade e não de sorte, então este é o momento de agir. Curta este vídeo para reforçar o seu compromisso com a sua própria mente. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que alimentam o seu poder interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar o potencial adormecido dentro dele.
E agora, quero te deixar com uma pergunta poderosa. Uma pergunta que pode redefinir o rumo da sua vida. O que, dentro da sua mente, ainda está te impedindo de criar a riqueza que você deseja? Comente abaixo. Eu quero te ouvir, porque talvez a próxima mente milionária a despertar seja a sua.